Repercutindo agora com a Débora Bergamasco, porque, Débora, tem um PL especificamente da dosimetria, que foi um veto do presidente Lula, repercutiu bastante e quero te ouvir, porque a gente sabe que esse pode vir a ser o foco do Congresso agora nesse retorno do recesso. É isso mesmo, Muriel, pelo menos é o que a oposição tenta articular, né? A oposição quer que haja, logo na primeira sessão conjunta entre Câmara e Senado, que essa é a sessão do Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional que avalia, que aprecia, né, os vetos da presidência. Então, a oposição está tentando articular para que, já na primeira sessão conjunta entre Senado e Câmara, ou seja, a primeira sessão do Congresso Nacional, já seja pautada essa matéria e seja, claro, derrubada. Essa é a expectativa da oposição. Agora, claro, o governo, que meio que deixou passar, fez ali movimentos mais de discurso ideológico, mas não entrou assim com afinco para tentar segurar a aprovação do PL da dosimetria com todas as forças. A gente sabe, quando é um assunto realmente prioritário, o governo vem para cima com tudo. Estava meio precificado que o Congresso ia aprovar esse PL da dosimetria e aí o governo ia marcar posição, Lula ia vetar e agora a ideia é que o Congresso que já aprovou, derrube o veto do presidente Lula, porque já teve votos suficientes. Vamos falar em números aqui, olha só. Separei para a gente relembrar como é que foi a aprovação, tanto na Câmara quanto no Senado, dessa matéria. Na Câmara, e só para um parênteses aqui, o que é PL da dosimetria? A gente está falando da anistia light, a anistia às pessoas que foram condenadas no âmbito lá do 8 de janeiro, né, dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Então, o Congresso aprovou em dezembro um projeto de lei, que é esse projeto da dosimetria, para diminuir as penas e para que muitos dos que hoje estão presos já possam ir para casa, diminuir as penas e tal, e aí seria uma espécie de anistia light. E isso tem repercussão até no tamanho da pena de Jair Bolsonaro. Mas, enfim, voltando aqui para os números, ó. No fim do ano passado, 2025, a Câmara aprovou com 291 votos essa matéria favoráveis e 148 votos contrários. Desculpe, para você poder derrubar o veto do presidente Lula, a Câmara precisa de ao menos 257 votos contrários. Aprovou com quanto? 291. Então, tem aí uma margem folgada para se ninguém mudar de posição. No Senado, eles aprovaram em dezembro 48 votos favoráveis e 25 votos contrários. Quantos votos precisa para derrubar o veto? 41 votos. Então, por quê? Você precisa ter ali um número mínimo, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, para o Congresso derrubar o veto presidencial. Nos dois casos, né, a aprovação ela teve ali uma certa folga. Então, quer dizer, de 41 para 48 e de 257 para 291. Tem uma folga. Agora, o que o governo pode tentar? O governo vai se esforçar mais, pelo que eu apurei, vai se esforçar mais para tentar convencer, virar uns votos, tentar umas abstenções ou tentar que as pessoas não compareçam à sessão para tentar atrapalhar um pouco esse jogo. Mas o fato é, tudo depende de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, para ver se e quando ele vai pautar a apreciação desse veto. Eles costumam fazer assim, nas primeiras sessões do Congresso, as sessões conjuntas, né? E aí que o Congresso faz, eles colocam assim uma lista imensa de vetos e vão votando assim a toque de caixa vários, né? Vamos ver o que vai acontecer. Um ponto favorável para que Davi Alcolumbre paute já no início
já no início agora do retorno do recesso, é o quê? Tirar esse assunto de pauta logo, tirar da frente. A ideia do Congresso Nacional era terminar 25 acabando com esse assunto, deixando esse assunto para trás. É polêmico, divide o Brasil, né? As outras coisas não avançam, no fim das contas, o quanto isso importa no dia a dia do trabalhador, né? Então, a ideia era deixar esse assunto. Eis que sempre volta, né? O fantasma para dar aquele último susto. Então, é o último susto dessa história da dosimetria, da anistia light, essa apreciação do veto. A tendência e o que tenta a oposição é pautar logo no começo e, virar essa página. Vamos depender de Davi Alcolumbre. Vamos lembrar que é o seguinte, no fim do ano, Lula e Davi Alcolumbre, os dois presidentes dos poderes, um do executivo e outro do legislativo, eles estavam lá num quiprocó, estavam se estranhando bastante. O Davi Alcolumbre queria que o indicado para o Supremo Tribunal Federal fosse Rodrigo Pacheco, um senador, e não Jorge Messias, como indicou Lula. Deu uma confusão. Mas, Natal, né, aquele espírito natalino, as coisas foram acalmando entre os dois, muitas articulações, muitos interesses envolvidos ali, muito diálogo republicano. E aí, então, eles estão numa situação um pouco mais calma. Parece que, pelo que a gente apura aqui, a indicação de Jorge Messias para o Supremo deve sim ser pautada e ser aprovada pelo Senado Federal. Então, quer dizer, a gente não vem daquela tensão entre Lula e Alcolumbre tão pesada quanto estava no fim do ano passado. Aí agora, né, nada como um ano após o outro com o Natal no meio. Então, a expectativa é, em termos de voto, a oposição tem os votos para derrubar. Em termos de ânimos, para dizer assim, em termos de ânimos, também é uma ideia que o Congresso Nacional quer manter, até porque para esse assunto o Congresso tem maioria. Mas o fato é, agora está na mão de Davi Alcolumbre. Ele vai pautar? Quando vai pautar? Só vai pautar quando tiver acordo para isso? Muito difícil que a oposição tope um acordo, mas como sempre, Muriel, quem é o fiel dessa balança? É o Centrão. E o Centrão pende mais para um lado, pende mais para o outro. Esse é um ano de articulações regionais para as eleições, etc. Então, quer dizer, tudo pode acontecer, mas a tendência mesmo é que esse veto seja derrubado. A ver, Muriel. A ver, tem muita negociação, articulação pela frente. Obrigada, Débora.